Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já chegando no final do tempo pascal. Próximo domingo celebraremos já a Ascensão do Senhor e daqui mais uma semana, mais 2 semanas, teremos a celebração de Pentecostes. A igreja vai nos preparando com a liturgia e a palavra de Deus que vai nos anunciando já o Senhor que sobe aos céus, nos dá a missão da evangelização e nos dá o dom do Espírito Santo, que ilumina a nossa vida, está no mais íntimo de nós, para nos fazer enxergar a mão de Deus em nossa vida e sermos iluminados para o nosso trabalho junto a esse mundo, junto à sociedade. Por isso, meus irmãos e irmãs, que todos nós saibamos vivenciar esses dias belíssimos do tempo da Páscoa, que espero estejam marcando a nossa vida, marcando o nosso coração, para que cada vez mais o poder constatar o Senhor que está ressuscitado e ao mesmo tempo aprofundar a nossa fé e experimentar, estar encontrando-o em nossa vida, nos faça ainda mais estarmos com o coração aberto e dinamizados para continuarmos esse ano, né, com a busca de fazer a vontade do Pai e andarmos pelos caminhos do Senhor. São tantos problemas que vamos vivendo na sociedade, problemas de incompreensões, de injustiças, de miséria, de guerra, de fome. São tantas questões que a cada dia se abatem sobre a humanidade e quantas pessoas morrem, né, devido a tantas situações de desentendimentos, ou ideologias, ou partidos, ou religião, e que nós somos chamados a pensar, afinal de contas, não é possível essa vivência em comum, essa comunhão entre nós. Nós sabemos que o Senhor nos prometeu e nos enviou, como iremos celebrar depois em Pentecostes, o seu Espírito Santo, que, sem dúvida, vai nos iluminar sobre os caminhos a seguir. Ele é a alma da igreja, como nos diz o cântico, e ao mesmo tempo vai nos ajudar a enxergar como viver melhor, não só enquanto igreja, comunidade, mas também a cada um de nós pessoalmente. Esse 6º domingo da Páscoa nos fala dessa promessa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. A ação do Espírito Santo em nossa vida. Sabemos que a revelação vai nos mostrando que Deus é um só, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a alma da igreja e é também o nosso coração é essa ação do Espírito Santo que nos faz compreender aquilo que Cristo ensinou e nos impulsiona para buscarmos o Pai. É o amor do Pai pelo Filho derramado em nossos corações e que, portanto, renova também a nossa vida. E Jesus nos promete esse dom, o dom do seu Espírito. Ele vai lembrar ainda na leitura desse final de semana: não vos deixarei órfãos, não ficarão sozinhos aqui sem a minha presença. Voltarei a vós, ainda um pouco de tempo e o mundo não me verá, vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Falava um pouco dessa sua morte e ressurreição também, não é? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu o enviarei e amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos e irmãs, essa experiência pascal, essa experiência de encontrar em Cristo a vida,
essa experiência de podermos, como diz aqui, acolher essa promessa que o Senhor dá e fez, não só para aquele tempo com os seus discípulos, mas também que ecoa ainda hoje e faz também para nós hoje. Eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. Essa experiência marca a igreja desde o começo. Sabemos que para poder evangelizar, nos organizar enquanto igreja, nós podemos ter muitas situações que as pessoas, os grupos, as organizações procuram ter, digamos, seu corpo de pessoas com estatutos, com constituições, com regimentos, etc., com direitos e deveres. Tudo isso faz parte de qualquer organização humana. Porém, a igreja, ela vem de Deus. Ela nasce do Senhor e se insere dentro da sociedade. E ela é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. É um outro jeito de ser, é a ação do Espírito Santo em nossa vida e na igreja. Claro que também nos organizamos, temos também várias questões a serem dirimidas, mas nós sabemos que, né, quem vai conduzindo e vai iluminando é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. A tal ponto que vemos através da história da igreja quantos sinais e quantas pessoas que deram a sua vida, que procuraram servir, né, que se entusiasmaram pelo Evangelho, e até hoje são sinais para nós. Até hoje são sinais, justamente, né, de pessoas que deixaram se conduzir pelo Espírito Santo. Deixaram se conduzir pela ação do Espírito Santo e ajudaram a igreja nessa transformação, nessa renovação. E através dos tempos, e como também hoje, nós somos chamados a também acreditar nessa promessa, que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor nos dá o Espírito Santo, e não temos medo de deixar-nos conduzir por esse Espírito Santo, para que, renovando a nossa vida, também ajudemos a renovar esse mundo, renovando a igreja. Os papas João Paulo II, Beato, né, João Paulo II e o Papa Bento XVI, no seu início de pontificado, eles disseram sempre assim: não tenham medo de abrir os corações para Cristo. E é um passo realmente importante, porque a propaganda, a sociedade hoje rejeita a religião, rejeita a fé, rejeita a Cristo. E ele não tem medo, ele só quer fazer o bem, trazer o bem para todos, que é a nossa missão também enquanto igreja. Porém, também creio, meus irmãos e irmãs, que agora nessa proximidade de Pentecostes, que nós somos chamados a dizer: olha, não tenham medo de acolher em vossas vidas a ação do Espírito Santo, que faz com que as coisas sejam saboreadas de um outro jeito. A missão não seja uma mera propaganda, mas seja realmente algo que brota da vida de quem encontrou-a e quer anunciá-la para os irmãos e irmãs. Eu creio que nesse aspecto, essa promessa de Jesus, de enviar o Espírito Santo, que iluminará a nossa vida e nos fará saborear as coisas de Deus, evidentemente que nesse aspecto, para todos nós, meus irmãos e irmãs, é essa oportunidade de estarmos de coração aberto para que isso aconteça, porque as coisas vão ocorrendo e nós não, por mais que nós façamos, a explicação que vamos encontrar é a ação do Espírito Santo na igreja e na vida de cada um de nós. Aliás, é um pouco esse clima, um pouco de podermos estar nos preparando para Pentecostes, para essa ação do Espírito Santo, que a liturgia dessas próximas semanas vai nos ajudar, tanto aos domingos, como também durante a semana. Inclusive, meus irmãos e irmãs, aparece aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos desse domingo, que depois que Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando a palavra de Cristo, e ele viu as maravilhas que aconteceu, libertando as pessoas do mal e tornando uma vida nova. E os apóstolos, né, que escutaram a pregação, escutaram o que estava acontecendo, que a Samaria recebera a palavra de Deus, ficaram felizes e enviaram Pedro e João, que junto com a pregação, né, impuseram as mãos, rezando pelo povo, a fim de receberem o Espírito Santo, né? Então os dois apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, que a igreja vai vivendo também essa expectativa e essa realidade.
A expectativa de poder que o anúncio da palavra chegue até os confins do mundo, é um pouco esse aspecto que vai nos movendo, que nós recebemos o dom de Deus, Espírito Santo, que nos chega aos confins do mundo. E do outro lado, né, lembra para nós que recebemos o dom do Espírito Santo para poder realmente continuar firme na fé. Então, anúncio e a oração para que a ação do Espírito Santo renove a vida. Porque justamente nós fazemos a nossa parte de pregação, de orientação, etc. Mas quem realiza essa transformação no íntimo de cada um é a ação de Deus, pelo seu Espírito. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados, somos convidados a estarmos nesses próximos dias, as 2 próximas semanas, a estarmos preparando para Pentecostes, seja com a novena de Pentecostes, seja com a semana de oração pela unidade dos cristãos, seja também com a preocupação de comunicar isso ao mundo, como nós celebraremos também, né, o Dia Mundial das Comunicações. Vamos nos estar preparando para isso tudo e viver com alegria essa nossa doação, esse nosso coração aberto para que a ação do Espírito Santo, além de renovar nossa vida, renove o mundo. Ao mesmo tempo, a leitura da primeira carta de Pedro, né, lembra o seguinte, que quem tem essa ação do Espírito Santo não deve ter medo também das calúnias, não deve ter medo também das ameaças, né, quando nós não temos nada que fizemos de errado, mas somos ameaçados de muitas formas, apenas pelo ódio à fé, ou para que a fé não apareça cada vez mais. Não temais suas ameaças e não vos turbeis. Tende uma consciência reta, mesmo que aqueles que dizem mal de vocês sejam confundidos, os que desacreditam do vosso procedimento em Cristo. E é melhor padecer, né, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Ele, Cristo, morreu por nós, sendo inocente. É nesse aspecto que o Senhor nos promete o dom do seu Espírito Santo, que ilumina a nossa própria vida. Ao mesmo tempo, sabemos que recebemos esse dom de Deus, o Espírito Santo, pela imposição das mãos dos membros da igreja e pela oração. E, ao mesmo tempo, nós queremos, do fato de termos essa ação do Espírito Santo, não desanimar quando somos perseguidos, quando temos dificuldades, e saibamos justamente estar passando pelas dificuldades com confiança e com certeza que o Senhor conduz a nossa vida, como nos lembra aqui a primeira carta de Pedro. São tantos dons, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dá pela palavra, nessas celebrações do tempo pascal, agora já caminhando para Pentecostes, e que eu tenho que pedir a Deus, peçamos a Deus juntos, para que nós não tenhamos medo de deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Não tenhamos medo de nos deixar converter cada vez mais, sermos entusiasmados na evangelização. Vamos pedir a Deus que essa ação do Espírito Santo, renovando a nossa vida, renove também nossas famílias, nossas comunidades, todo o povo de Deus que aqui caminha, aqui vive, aqui busca o Senhor. Essa oração de podermos perceber esse grande dom que Deus nos dá e, ao mesmo tempo, de podermos estar abrindo nosso coração à ação do Espírito Santo para que maravilhas aconteçam na minha vida, família e comunidade. Então, aproximando-nos já da festa de Pentecostes, o clima já começa a nos mostrar essa expectativa, a promessa e o cumprimento da promessa da ação do Espírito Santo na sua igreja, na igreja de Jesus. Né? Que também possamos perceber em nossa vida como temos experimentado e como isso vai acontecendo na vida de cada um de nós. Pois não, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Só quero lembrar que nesse mês de maio, mês tradicional dedicado a Maria, nós temos em muitas comunidades celebrações conclusivas, temos aí no último dia de mês de maio a visitação de Maria e Isabel. Pensamos a Deus que todas essas manifestações marianas nos ajudem a termos a mesma disposição de Maria, dizer sim e deixar o Espírito Santo atuar em nossa vida, como também aconteceu com Maria, e nós vimos que nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, que também quer nascer hoje no mundo através da nossa vida, através do nosso trabalho, da nossa maneira de evangelizar. Para isso nos dá o dom do seu Espírito Santo, que nós nos abramos para acolher e deixar conduzir. Uma boa semana a todos vocês e que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.